Olá, tudo bom? Meu nome é John e eu sou aluno do curso de Engenharia Elétrica da PUC Minas. Nós estamos aqui para apresentar um trabalho que é sobre usinagem da disciplina de Cálculo 4. Professor João Ricardo, o trabalho constitui uma modelagem de sólidos por integrais triplas. Na primeira etapa do semestre, nós vimos que uma das representações possíveis para integral tripla é o volume do sólido. Então, nós temos aqui o volume do sólido é denotado como integral tripla de uma hipersuperfície, que no caso específico do volume, então, para termos volume, essa hipersuperfície ela vai ser 1, e que o fator de integração dV tem em relação ao volume. Então, o objetivo do nosso trabalho vai ser a modelagem desse sólido por integrais triplas numa sequência de cálculo, e depois nós vamos calcular esse volume, fazer a usinagem desse sólido. Temos então que o objetivo vai ser uma modelagem do sólido por integrais triplas. Foi-nos fornecido então as superfícies de corte que nós utilizaremos para esse sólido. Nós iremos montar toda a sequência de cálculo, demonstrar para vocês, e depois a construção física dessa peça e cálculo do volume do programa de desenho que nós utilizamos e a medição dele num laboratório específico, utilizando um recipiente com o nível d'água que vai subir nesse recipiente. Alguns pontos de interseção para saber onde cortar o nosso sólido foram calculados. Fizemos uma projeção do nosso sólido no plano YZ. Quando y for igual a 0, nós temos que z igual a 5, que é o ponto em que o plano vai começar a cortar o nosso paraboloide. Calculando a interseção da equação da parábola e da reta, a gente encontra a raiz positiva y igual a 3. E quando a gente substitui y igual a 3 na equação, a gente tem que z é igual a 9, que vai ser a altura do nosso sólido. Para desenhar o sólido, nós utilizamos o software Rhinoceros. Podemos visualizar como ficou o nosso sólido no software nesta tela. Aqui nós temos a vista principal dele, onde a gente pode ver a metade da paraboloide, limitada aqui por y igual a 0 e pelo plano que a gente tem. Podemos ver aqui também algumas vistas dele. A vista superior, a vista inferior, a vista de frente, a esquerda, a vista de trás. Nesta outra tela nós temos o sólido com as principais cotas dele. A altura, a largura 3, essa altura aqui da frente a 5 calculada. Colocamos aqui também o ângulo de inclinação do plano que cortou a parábola. E para saber qual que é o valor do volume do nosso sólido, a gente pode vir aqui em análise e volume. E aqui no canto superior da tela, próximo dos menus, a gente pode ver que o volume do nosso sólido é aproximadamente 34,12 centímetros cúbicos, que foi a unidade utilizada para fazer o desenho. Este desenho será exportado para o SolidWorks, que auxiliará na elaboração de um programa que será enviado para uma máquina de usinagem CNC que fará o nosso sólido, que será mostrado em outro vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane e estamos aqui para apresentar a terceira parte do nosso trabalho, que é a montagem da integral correspondente ao sólido para cálculo do volume. Como visto anteriormente, o nosso objetivo é usinar um sólido com base em 3 superfícies dadas pelo nosso professor, onde o sólido formado é dentro da paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, à direita do plano y igual a 0 e abaixo do plano 3z menos 4y igual a 15. Então, essa seria a paraboloide em 3D, né, correspondente à equação z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E esse seria o gráfico da função de z igual a x mais 4/3 de y, seria uma reta, né, num plano bidimensional com z e y. Então, para montarmos a integral tripla desse sólido, achamos mais viável utilizar o corte em Z e projeção na região do plano XY.
Sendo assim, a região será encontrada calculando a interseção das duas superfícies que limitam o nosso sólido. Para calcularmos a interseção, iremos igualar as funções da parábola z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado e do plano z igual a 5 mais 4/3 de y. E a gente obtém um resultado de x ao quadrado mais y deslocado, né, menos 2/3 ao quadrado, que é igual a 49/9. Esse seria a nossa circunferência com raio de 7/3 e o centro 0 e 2/3. Então, para que possamos representar a área da região no plano XY, trataremos a nossa região como RY, com os valores de Y variando de 0, que seria o meu plano de corte dado, e o Y igual a 3, que seria o meu maior valor de que Y assume na circunferência. E o meu X, variando de acordo aqui com o meu gráfico, seria no lado negativo e positivo, de acordo com essa função. Com isso, eu tenho a minha área projetada, que ficaria de acordo com o meu intervalo, né, de variação, assim digamos, dx dy, o que pode ser comprovado pela vista superior do nosso sólido. Com isso, nós usamos para calcular na integral do volume os cortes em Z, que seriam limitados pela superfície dada pela parábola e pelo plano. E a área da região elaborada, podemos expressar nossa integral representada pelo volume, indo de 0 a 3 dy, no caso, nosso limite de integração, né? Com aquela minha função que eu tinha mostrado anteriormente, do x indo do negativo até o positivo, dx, né, sempre lembrando isso, e a minha função da parábola até a minha reta do meu plano, que isso formaria o volume, a integral do meu volume. Então, nós calculamos o resultado dessa integral num software que chama Wolfram Alpha, e com isso nós obtemos o volume, né, de 34,1177, que seria ml, né, a unidade de medida dele. Então, a gente podemos olhar a nossa projeção no plano ZY, que a gente pode calcular o volume de algumas dimensões do sólido. Sabemos que o valor máximo de y é 3. Então, ao substituir na equação da parábola, a gente encontra que a nossa altura do sólido é Z igual a 9 centímetros, que esse é o valor máximo, né, a nossa altura do sólido. Olá pessoal, meu nome é Carolina, eu estarei dando continuidade ao nosso trabalho de usinagem. Como vocês podem ver, nós estamos num laboratório de usinagem e para dar início à confecção da nossa peça, a gente precisa estar utilizando esse equipamento aqui, que é chamado de torno CNC. O que esse torno ele vai fazer? Ele vai utilizar uma peça cilíndrica de alumínio, que vai ser o material que a gente vai utilizar para produzir a nossa peça, e vai transformá-lo no primeiro formato de acordo com o desenho que nós realizamos, que é a parte do paraboloide. Finalizado o processo de corte no y igual a 0 do paraboloide, realizamos um corte retirando os excessos utilizando a serra de fita e o próximo passo foi realizar o corte na diagonal utilizando o mesmo equipamento utilizado para o corte da metade do paraboloide, que é o centro de usinagem. Para o corte dessa peça na diagonal, tivemos uma dificuldade na fixação desse sólido.
Então, decidimos produzir uma peça de encaixe e fizemos essa junção utilizando 2 parafusos. Após o corte nessa diagonal, retiramos os 2 parafusos e preenchemos o sólido com o mesmo material que foi o alumínio. Olá pessoal, nós estamos aqui no laboratório de Química da sede da PUC Minas para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Nessa terceira etapa, nós vamos fazer a medição do volume do sólido. Nos dois primeiros cálculos, através da própria integral tripla e através do software, nós encontramos um volume para esse sólido aqui de 34,11 centímetros cúbicos, que equivalem a 34,11 milímetros. Bom, para a gente poder fazer essa terceira medição, nós vamos utilizar aqui uma proveta graduada aqui com 500 ml e como ponto de referência nós preenchemos essa proveta até 300. Nós vamos tirar uma foto porque no vídeo não vai dar para conferir o nível. Bom, aí nós vamos proceder da seguinte forma: vamos inserir esse sólido e, através da diferença de nível da água, nós vamos fazer o cálculo do nível. Vamos lá. Inserindo o sólido bem cuidadosamente. Bom, sólido inserido, vamos então verificar a diferença de nível. Podemos ver aqui, novamente nós vamos tirar uma foto para que haja maior certeza na visualização, mas aí nós vemos que existe mesmo em torno de 35 ml exibidos aqui na graduação da proveta. Para melhorar ainda a nossa medição, nós vamos pegar uma pipeta de 50 ml, nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos succionar a água que está na proveta até o nível 0 da pipeta. Se aqui nós tirarmos 50 ml e devolvermos 15,89, a gente retorna com 34,11 ml para a proveta. A gente espera que quando nós fizermos isso, o nível volte para 300 ml. Então, vamos fazer succionamento. Bom, pessoal, volume succionado, zerado. Vamos então retornar os 15,89 milímetros, ou mililitros, de água para dentro da proveta. Bom, se aproximando, 13, 14, 15, quase 16. Ok? E visualizando na escala da proveta, estamos aí de novo, uns 300 ml. Então, como nós prevíamos, e conferidos através dos 3 métodos do software, do cálculo da integral tripla e através da diferença de volumes, a gente conseguiu verificar o volume desse sólido.